Eu acredito que assim, desde o final da eleição houve aqueles acampamentos, né, de apoiadores do ex-presidente. Aqueles acampamentos que, enfim, muitas coisas que eram faladas lá, né, pregadas lá, fugiam um pouco do limite, né? A gente sabe que isso aconteceu, né? É complicado a gente concluir de quem que foi a ordem para aquilo, mas que houve isso, houve, entendeu? Tipo, fugiu um pouco do limite em vários momentos aqueles acampamentos, né? Então é natural que quando haja uma invasão, as pessoas elas pensem que tudo foi orquestrado pelo ex-presidente, né? Visando que haja um potencial golpe. Então as pessoas associaram uma coisa a outra, né? E inclusive naquele dia vazaram vídeos, né, de pessoas que em teoria eram ligadas ao bolsonarismo e que falaram que foram lá e quebraram tudo mesmo e tal. Só que daí agora, com as imagens que a CNN vazou, as coisas mudaram um pouco de figura, né? Então a gente tem eu tenho pelo menos uma severa dúvida de quem mandou fazer aquela quebradeira, né? Eu acredito que é algo que tem que haver agora na CPMI do 8 de janeiro, uma investigação profunda sobre isso, né? Então, assim, passando a cronologia dos fatos, né? O que aconteceu primeiro, assim, que foi um negócio que o deputado Kim Kataguiri descobriu, né? O Kim Kataguiri, que faz parte do MBL, melhor deputado federal que nós temos no Brasil hoje, ele descobriu, né, que o Flávio Dino ele tinha recebido um documento no dia 7 de janeiro do delegado-geral do Ministério da Justiça alertando que haveria essa invasão no dia 8, que era o dia seguinte. Nisso, Flávio Dino mandou um comunicado ao Ibanez, governador do DF, falando ao Ibanez que era para ele apenas fechar a rodoviária de Brasília. Foi a única coisa que ele pediu ao Ibanez, que era fechar a rodoviária de Brasília. Foi a única coisa que aconteceu depois que o Flávio Dino foi avisado, né? Também há, né, desde que houve o 8 de janeiro, havia pelo menos um sigilo do governo federal em relação às câmeras do Palácio do Planalto. Então, o próprio GSI, né, o Ministério do GSI, pediu para que houvesse esse sigilo nas câmeras do Palácio do Planalto. Daí, quando a CNN conseguiu ter acesso às imagens, nós vimos, né, que o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, estava dentro, né, das instalações do prédio do Palácio do Planalto quando houve, né, aquele atentado do dia 8 de janeiro. Inclusive, ele não teve nenhuma abordagem muito dura com os invasores, né, os caras que estavam lá quebrando tudo. Foi uma abordagem até mesmo meio amistosa do cara. Daí tem imagem... até um vídeo que eu gravei que foi bem recentemente de um fotógrafo que parecia que os invasores estavam esperando o fotógrafo chegar porque ele bater a foto dos caras, né? E depois o fotógrafo cumprimenta o invasor, né? E a porta que o cara arrombou já estava meio aberta. Então tem uma série de indícios que provam que pode ter um dedo do PT sim nessa história. Inclusive o PT pode ter iniciado a quebradeira para depois outras pessoas serem fomentadas a fazer isso, ou até mesmo ter quebrado para que parecesse que foram os apoiadores do ex-presidente que fizeram isso. E o PT, ele até o último momento estava pagando emenda parlamentar para deputados e tudo, para evitar que fosse aberta a CPMI do 8 de janeiro, que agora ela foi aberta, né? Rodrigo Pacheco abriu essa CPMI. Então, o que a gente tem que esperar é que a CPMI ocorra, que haja uma relatoria que seja mista, né? Porque hoje até foi adiada a abertura da CPMI, porque a relatoria ela ia ser praticamente inteira composta por parlamentares aliados ao governo. Então, a gente tem que esperar que seja uma relatoria que tenham tantos parlamentares da situação quanto os parlamentares da oposição, para que se haja, né, uma CPMI que ela consiga apurar e investigar os fatos aí da melhor maneira possível. Então vai acontecer mesmo. Porque eu acredito que você deixar a investigação totalmente avulsa, sem que haja uma CPMI, eu acredito que não vai ser algo muito transparente com a própria população brasileira, né? E a população ela quer respostas. Eu acho que tanto o pessoal da direita quanto da esquerda quer respostas para que isso não vire algo... Então, assim, antes da gente ter uma investigação que deu uma resposta final, que foi um ou foi outro responsável,
O que eu acredito que deve ser feito é a gente esperar ter uma resposta sobre isso para poder concluir quem que mandou fazer esses ataques. E quem que mandou realizar os ataques, que seja as pessoas que foram os mandantes que sejam presos e responsabilizados sobre isso, né? E se o governo federal teve algum envolvimento com isso, o que fica muito estranho às vezes vendo, né, certas posições do ministro Flávio Dino, inclusive do Gonçalves Dias, que no mesmo dia que vazaram essas imagens dele dentro do Palácio do Planalto, ele acabou deixando de depor na Câmara dos Deputados, porque ele pegou um atestado médico em cima da hora para entregar lá para não depor, e depois teve reunião com o Lula nesse mesmo dia à noite. O Gonçalves Dias largou o ministério, saiu do GSI, daí o Lula colocou o Capelli lá como interino, assim como colocou o Capelli, que é o braço direito do Dino, dentro do governo do Distrito Federal como interventor, né, após o 8 de janeiro, né, porque colocaram a culpa praticamente inteira no Ibanez Rocha. Então, uma série de atitudes que são um pouco estranhas e têm que ser apuradas. E se a CPI constatar que foi um lado ou outro, que haja suas consequências. Se foi o PT, vai ser crime de responsabilidade, até porque o próprio Flávio Dino fala que tudo que ele faz, o presidente Lula sabe. Ele disse isso, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, quando ele foi lá sofrer aquele interrogatório dos deputados, né? Então, enfim, temos que ver. Ou seja, a única coisa, cara, que simplesmente não desce é: se foi um atentado contra o governo, a sanha do governo deveria, em tese, ser: vamos devassar isso, vamos, nós, governo, abrir uma CPMI para descobrir quem foi o mandante. É muito estranho. E aí você esconde, você faz o contrário. Não é preciso, tá tudo bom. É que eu acho complicado. Como assim? Assim, sempre nos meus vídeos, quando eu vou falar desse tema, eu falo assim: o PT pode ter sido mandante disso aí. Entendeu? Eu sempre utilizo esses termos. Eu nunca dou a certeza, eu falo do pode, né? Sim. Pode ter sido o PT. Porque, cara, eu acho que é complicado você dar certeza do negócio antes de ter lá o veredito final. Com certeza, né? A investigação, pra saber. Eu acho que a gente tem que ir por esse lado, o caminho da verdade, né? Então, que seja aberta uma CPMI com uma relatoria que consiga tocar os trabalhos do jeito devido, né? Porque também a gente não pode ter uma relatoria 100% parcial para um único lado dentro dessa CPMI, que é uma CPMI tão importante para o futuro do Brasil, para que seja estabelecida a verdade, né? Então, assim, independente de quem tenha cometido esses atos de vandalismo aí, a pessoa vai ter que ser punida no rigor da lei, né? Isso que se espera.